Olá, eu sou o professor Júlio Lima e hoje nós vamos continuar estudando o direito do consumidor e ainda falando sobre o aspecto da responsabilidade no âmbito das relações de consumo. No nosso último módulo, nós falamos sobre a responsabilidade do fornecedor por aqueles produtos ou serviços que ele presta ao consumidor. Falamos que ele tem uma responsabilidade objetiva, ou seja, que ele responde independentemente de culpa, a não ser naquelas hipóteses de exclusão de responsabilidade. Mas olha só, muitas vezes a pessoa compra um produto, ou seja, o consumidor compra um produto de um fornecedor, sendo que este produto já passou por uma cadeia de fornecedores. Vamos supor que a pessoa compra, como no exemplo do último módulo, uma caixa de taças. Se ela compra uma caixa de taças e essas taças vêm com defeito, seja porque estão quebradas, seja porque estão com cores diferentes ou em tamanhos diferentes, muitas vezes ela fica na dúvida de quem que ela pode responsabilizar. Na verdade, a responsabilidade objetiva faz com que o consumidor ele possa responsabilizar todos ou qualquer um dos fornecedores que fizeram parte dessa cadeia de fornecedores. Então pode ser o produtor, pode ser aquele que vendeu, que comprou do produtor e passou por um outro fornecedor até chegar no fornecedor com o qual ele comprou. Quer dizer, ele pode responsabilizar qualquer um ou todos eles. Em outras palavras, ele pode demandar, pode entrar com uma ação judicial, pode entrar com uma reclamação perante o PROCON contra qualquer um deles ou contra todos. E aí, esses todos têm uma responsabilidade que a gente chama de responsabilidade solidária. Isso significa que eles terão que pagar para o consumidor, devolver para o consumidor, resolver o problema do consumidor e depois eles resolvem entre eles para encontrar o verdadeiro responsável. Seja o produtor, seja aquele que, de certo modo, durante o transporte, durante a passagem de um fornecedor para o outro, foi o responsável por aquele vício ou por aquele defeito. Então, a responsabilidade ela recai sobre o fornecedor por conta da ideia de que o fornecedor ele tem uma hipersuficiência, ou seja, ele tem mais força econômica, tem mais poder econômico do que o consumidor, que é sozinho, que vai perante essa cadeia de fornecedores como uma parte hipossuficiente, como uma parte mais frágil nessa relação. O outro ponto que a gente precisa tratar relacionado a essa ideia de responsabilidade envolve o tipo de defeito ou tipo de vício que um produto ou um serviço venha a ter. Muitas vezes, quando um consumidor compra um produto, ele percebe que o produto ele tem ali algum problema. Este problema ele pode ser de duas ordens diferentes. Ele pode ser classificado como vício ou como defeito. E vício e defeito são coisas diferentes. O que é um vício? Um vício é qualquer tipo de problema que o produto ou que o serviço venha a ter que faz com que ele fique inviável para o consumo da forma como se imaginou. Então, vamos supor, se eu compro uma taça e ela vem quebrada, ela está viciada. Se eu compro um produto para eu comer e esse produto ele já está com a validade vencida, ele já passou o prazo que foi estabelecido como adequado para o consumo, ele tem um vício. Quer dizer, todas as vezes que eu compro um produto que tem algum problema que o inviabiliza para o consumo, eu estou falando de um vício. O vício, muitas vezes, ele é aparente. Ele é chamado de vício aparente quando eu pego o produto, por exemplo, se eu pego uma roupa e ela já está com um defeito, está com um corte, está com algum furo, eu já consigo identificar. Às vezes o vício pode ser também oculto. O vício oculto eu não percebo na hora. Se eu compro um produto que está fechado, a hora que eu abro o produto, eu tiro lá a tampa e eu verifico que ele está com algum vício, está com algum problema, aí esse vício vai ser chamado de oculto. Isso é importante, e a gente vai ver isso depois, para começar a contagem do prazo que eu tenho para reclamar desse produto. O vício também pode se dar em alguns produtos duráveis ou alguns produtos de consumo imediato. O produto durável é aquele que vai ser utilizado por bastante tempo.
A gente também vai tratar dessa questão um pouco mais para frente, a diferença entre produto durável e de consumo imediato. O produto durável é, por exemplo, uma camiseta. Você vai usar a camiseta por várias e várias vezes. O produto de consumo imediato é um alimento. Então, o vício ele pode ocorrer também em produtos duráveis ou de consumo imediato. E o defeito, ele se diferencia do vício, porque no defeito a gente tem mais do que um problema que inviabiliza o consumo. No defeito, a gente percebe que existe um risco para o consumidor. Imagina, por exemplo, que o consumidor ele compra uma lâmpada. E a lâmpada, quando ela é colocada na fonte de energia para iluminar, ela explode e pode causar um dano maior ao consumidor. No caso do defeito, além de inviabilizar o consumo, eu também causo um risco. No vício, só inviabiliza. No defeito, além de inviabilizar para o consumo, eu também causo um risco. Eu posso causar um problema maior para o consumidor. Um produto que eu vou colocar na tomada, por exemplo, que corre o risco de ter uma chama, que pode causar um incêndio, que pode explodir e pode machucar ou causar qualquer outro tipo de dano, até mesmo material para o consumidor, é chamado de defeito. Então, nesse módulo nós tratamos um pouco mais sobre a ideia de responsabilidade objetiva, a responsabilidade dos fornecedores, a cadeia de fornecedores, e tratamos dos problemas que podem aparecer num produto ou num serviço, sendo que eles poderão ser vícios ou defeitos. Bons estudos!